Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo santo. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença do nosso Papai. Amém, meus irmãos? Amém. Mês de agosto chegou, né? Ô, glória. Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração de consagração do mês. Vai ser o melhor mês de agosto da vida dos irmãos e das irmãs. Vocês creem nisso? Amém. Eu creio. Glória a Deus. E vamos parar com esse negócio de... Como é que é mesmo, irmão? O senhor falou aqui? Como é que é? Desgosto. Desgosto. Que desgosto? Que desgosto é coisa de diabo. O diabo está lá fora, lá longe da gente, né? É o mês do gosto. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Josué, capítulo 13, verso 1. Quero que vocês abram o teu coração como nunca. Amém? Vamos ouvir essa palavra com o coração aberto. É uma palavra muito especial. 13, 1. É muita atenção, amém, meus irmãos? É uma sequência do nosso culto de quarta-feira. Quarta-feira nós apresentamos a Deus aquilo que está impedindo que quando no início do mês a gente faz aquela oração, quando a gente diz assim: Senhor, obrigado pelo mês X. Este é o melhor mês X da minha vida. Às vezes o irmão, quando está fazendo essa oração, na hora de falar este é o melhor mês X da minha vida, dá aquela engasgada. Não está assim. 2025 não está sendo o melhor ano da minha vida. Meu irmão, não vá por aí. Glória a Deus. Então na quarta-feira a gente apresentou a Deus aquilo que era o atrapalho, o obstáculo para que a gente possa fazer a oração hoje dizendo assim: Senhor, este está sendo o melhor ano da minha vida. Amém? Esse atrapalho já foi queimado. Os irmãos escreveram o papelzinho, eu e o irmão Juarez levamos ele para fora na oração, tacando fogo. Amém? Então o atrapalho já foi embora, queimado. Agora nós vamos aprender a usufruir da bênção de Deus. E nós vamos dizer com destemor: este mês de agosto é o melhor mês da minha vida. Este ano de 2025 está sendo o melhor ano da minha vida. Amém? Amém, igreja? Então vamos nos preparar para isso, começando com Josué 13. Essa palavra é para preparar, para calibrar a tua fé para essa oração que nós vamos fazer. Atenção, igreja. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, atenção, vamos lá. Vamos retomar a história. Moisés liberta o povo do jugo da escravidão do Egito. Conduz o povo pelo Mar Vermelho, em terra seca, entra na região que a gente chama de Ásia, né? O continente asiático, e começa a peregrinar com o povo em direção a Canaã, que é a terra que 1000 anos antes tinha sido o lugar que Abraão peregrinou, e depois dele Isaac, e depois Jacó. 1000 anos não, 500 anos antes. Amém? Essa terra nesse momento estava sob o domínio dos cananeus. Cananeu é uma expressão geral que diz respeito a vários povos. Amém? Jebuseus, heveus e outros tantos. Cananeus eram os que viviam naquela terra que antes Deus tinha prometido para Abraão, e que porque o povo foi para o Egito, ficou abandonado e ocupado por esses povos. Está claro até aqui, não, irmãos? Essa história a gente conhece, né? Sim ou não? Essa terra ali nas margens do Rio Jordão. Nós sabemos que o povo pecou, murmurou, praguejou. Cuidado com o que você fala, hein, meu irmão? Cuidado. O que você fala, você materializa no plano espiritual, e ele se materializa no plano físico. Você fala: eu estou derrotado. Não tenha dúvida, vai ser derrotado. Amém? Você tem que amplificar, atenção, a palavra de Deus, revestindo a tua palavra, porque a palavra de Deus é vitória, amém? É bênção, é santidade. Mas o povo hebreu não fez isso.
Foi murmurando, até que Deus perdeu a paciência. Falou: quer murmurar? Seu coração está lá no Egito, não adianta, já fiz maná cair do céu, nada te convence. Então essa geração aqui ela não está apta para tomar posse da terra. Não é que Deus castigou eles, não. Ele falou: não adianta, se esse povo entrar em Canaã desse jeito, vai ser derrotado. Vai ver o muro de Jericó e vai cair chorando. Não vai nem conseguir avançar. Então não é que Deus castigou ninguém, não, meu irmão. Deus viu que Deus é prático. Não querem me ouvir, vou fazer o quê? Vou ter que esperar a próxima geração. E veio a próxima geração. Estamos chegando à palavra, amém? Estão comigo? Essa geração que não sucumbiu no deserto, ela cresceu forte para poder ocupar a terra prometida. E ela foi, essa nova geração foi liderada por Josué. Estão comigo aqui? Josué e Caleb, na verdade, são os únicos remanescentes daquela velha geração. E não é a palavra de hoje, mas vocês sabem por quê, né? Porque diferente de todo o povo, ao invés de fraquejar, o que eles fizeram? Quando viram a terra prometida, eles falaram assim: não tem para ninguém não, Deus vai nos dar essa terra, amém? E Deus então falou: esses dois aí estão preparados para a missão. Os outros ficaram no deserto. Esses dois vão sobreviver, porque eu preciso desses dois para conduzir o povo, amém? Então nesse momento começa o livro de Josué. Moisés morre, vocês sabem, não pisa a terra prometida, ele morre no outro lado do Jordão. E aí Josué lidera o povo, atravessa o Rio Jordão. Pouca gente fala desse milagre, né? A gente fala muito do Mar Vermelho, fala pouco do Jordão, mas o Jordão foi o mesmo milagre, vocês sabem disso, vocês lembram disso, né? A água do Jordão foi contida para que o povo passasse em terra seca, igualzinho no Mar Vermelho. Ele passou, ocupou Gilgal, e a partir de Gilgal foi para cima da terra prometida, ocupando, vencendo, lutando, ganhando, avançando, Jericó, Ai, e assim sucessivamente. Está claro até aqui, meus irmãos? Passou a vida de Josué naquela luta, liderando o povo, até o momento que Josué fica velho. Aqui Josué está prestes a ir para a glória. E Deus fala para ele, e eu vejo um tom aqui nessa palavra, meio que Deus vendo que não foi exatamente como poderia ter sido. Olha de novo, vamos ler de novo. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vocês estão entendendo que Deus aqui não está comemorando, não. Você já está velho, irmão. Querido, filhinho, está velho. Você não vai conseguir continuar. E ainda ficou muita terra no seu rosto. Meu irmão, minha irmã, o plano de Deus era dar a terra inteira para o povo. Mas o povo não conseguiu ocupar a terra. E hoje nós vamos falar por que isso aconteceu. Para a gente aprender que nós não podemos seguir os maus exemplos. Que a gente tem que aprender com os maus exemplos que a Bíblia traz, para a gente seguir o caminho oposto. Amém? Deus já tinha dado a terra. E o povo não foi capaz de tomar posse. Deus já te deu a tua bênção. Você tem que ser capaz de tomá-la para você. Amém? Não adianta colocar tudo na mão de Deus. Olha como que eu ouço no meio evangélico a gente falando: Deus proverá. Verdade, Deus provê. Deus provê oportunidade. Oportunidade significa o quê? Faz e pega. Se não fizer, não pega. Amém? É o cavalo com a sela. Vai subir ou não vai? Vai montar ou não vai? Providência de Deus começa com a ação do homem, que pede, que se consagra, que vai à luta. E só aquilo que o ser humano é capaz de conquistar é que ele fala o quê? Agora eu conto com o milagre. Amém? Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, o que a
não pode obter por nossa própria força, Deus vai lá e faz. Mas primeiro nós temos que fazer, esgotar o que a gente, que nos compete fazer. Ora, Deus deu ao povo a terra, deu capacidade ao povo de conquistar, tanto é que o povo não perdia. No entanto, vamos lá, lembra de Jericó? Não é a palavra de hoje, mas todo mundo conhece essa história. O povo hebreu, com as armas que tinha, com as capacidades militares que tinha, poderiam derrubar aquela muralha? Não, impossível ao homem. O que Deus fez? Derrubou a muralha. Mas uma vez que derrubou a muralha, veio o fogo de Deus e acabou com o exército de Jericó? Não, ele derrubou a muralha e falou: agora marcha, vai lá e conquista. Amém? Deus faz o impossível, mas o possível a gente tem que fazer. Adiantaria cair os muros e ficar lá o exército dos hebreus olhando para os muros caídos e falar: que glória, caiu o muro. O que vai acontecer? O exército de Jericó é destruído. Os hebreus, né? Não, eles vão pegar a espada e ir para cima. Amém, meus irmãos? Davi lutando contra Golias. Menino baixinho, criança, um jovenzinho, contra um gigante guerreiro, catimbado na luta, uma pedrinha na cabeça, o cara caiu. Ele caiu, mas poderia se levantar, né? O que Davi fez? Correu, pegou a espada e cortou a cabeça. Golias podia estar morto. Tinha como Davi saber? Não, então ele foi lá e cortou a cabeça. Para quê? Para que esse nunca mais levante. O milagre de Deus está em nos capacitar para nós fazermos a nossa parte. E quando nós não podemos fazer, Deus vem e traz o milagre. O povo podia plantar no deserto? Não, então Deus mandou maná. Agora, irmãozinho e irmãzinha, se até hoje está faltando a tua vida, antes de questionar Deus, questione você. O que está faltando de mim? O que está faltando eu fazer nesse mês de agosto para que o meu ano de 2025 seja de fato o melhor ano da minha vida? Porque está lá, o seu pedido está ali, ó. O teu planejamento está ali, está consagrado a Deus. Deus já tem consciência do que você quer. E eu tenho certeza que Ele está abrindo as portas para você. A pergunta é: você está atravessando essas portas? Você está marchando? Porque se não marchar, meu irmão, muitíssima terra vai ficar para ser conquistada. Está claro, amada igreja? Nesse mês de agosto nós vamos ter uma atitude diferente. Nós não vamos deixar nem um palmo de terra para trás. Nós vamos para cima. Veja aqui comigo exemplos dos limites da conquista. Vamos continuar aqui no livro de Josué. Está no capítulo. Aliás, vamos acompanhar no telão para a gente ganhar um tempinho. Depois a gente vai aqui para. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Estamos aqui em Josué 13. Vamos para Josué 15. Acompanha comigo. Só exemplos dos limites da conquista. Olha só. 15:63. Josué 15:63. Olha só. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Entenderam? Os jebuseus que ocupavam Jerusalém continuaram em Jerusalém, mesmo com o povo hebreu ocupando a terra prometida. Amém? Quem é que vai tirar os jebuseus de lá? Davi. Por que está até os dias de hoje? Porque quem escreveu esse livro foi Josué. Josué morreu, os jebuseus estavam lá. Só depois com Davi é que esses jebuseus vão ser expulsos. Está vendo? Era para os jebuseus continuarem em Jerusalém? Não. Era para Jerusalém já estar nas mãos de Israel. É um exemplo de que a terra não foi totalmente conquistada. Outro exemplo, capítulo 16, verso 10. Olha lá. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviram-nos sendo-lhes tributários. Amém?
conquistada. Jezé está lá em Canaã, amém? Vocês estão entendendo isso? Jerusalém está em Canaã, Jezé está em Canaã. Toda essa terra já tinha sido dada para os hebreus por Deus, mas eles não conseguiram conquistar Jezé. Até a morte de Josué, Jezé continuou nas mãos dos cananeus. Outro exemplo que a gente termina, só estou ilustrando aqui a palavra. 17:12, mesmo livro de Josué. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Está vendo? Meu irmão, era para os cananeus continuarem na terra dessa tribo, a tribo de Manassés? Não! Mas o povo não conseguiu expulsar. Está entendendo o que a palavra está falando para a gente? Ou não? Você está se consagrando para ter saúde? Tá? Ótimo. Mas está revendo a tua alimentação? Está revendo os seus hábitos? Está olhando para o rótulo do que você está comendo para ver lá as calorias, as gorduras? Então, meu irmãozinho, se você não fizer isso, os jebuseus vão continuar na tua saúde. Ah, e eu quero crescer financeiramente. Você está aí duplicando o teu esforço? Você está arrumando um emprego extra? Você está dormindo mais tarde? Está acordando mais cedo? Não? Então os cananeus vão continuar na sua finança. Está entendendo, meus irmãos? Ah, a minha família. Eu estou consagrando a minha família, orando pela minha família. Mas você está sendo paciente com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Você está dando um bom exemplo em casa ou você também está brigando, está perdendo a paciência, está discutindo, está dando mau testemunho? Se fizer isso, meu irmão, a terra de Manassés nunca vai ser completamente sua. Amém? Os cananeus vão continuar ali. Estão entendendo ou não estão? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que expulsar esse problema da vida. Temos que nos esforçar. É oração e ação. As duas coisas juntas. Porque Deus já te deu. Você escreveu ali, meu irmão? Você orou quando escreveu? Orou? Então está confirmado. Está aqui no altar do Senhor. Unção já tem. O que está faltando não é de Deus não, meu irmão. O que está faltando é alguma coisa que você ainda tem que identificar. Tem um jebuseu aí, tem um heveu aí na tua vida, que você ainda não expulsou. E às vezes, meus irmãos, a gente entra numa do caminho mais fácil, né? Aí eu quero muito isso. Ah, mas tem que se esforçar? Ah, então eu me contento em não ter. Você acha que isso vai dar certo, meu irmão? Uma hora vem a fatura. Uma hora vem a fatura. Vocês acham que os jebuseus ali em Jerusalém davam vida fácil para os hebreus? Se você acha, vai lá para Samuel ler. Por que o Davi teve que ocupar? Por que Davi teve que atacar Jerusalém? Porque os jebuseus debochavam dos hebreus. Diziam, nessas muralhas vocês não vão passar. Até os cegos e coxos podem defender essa cidade. Vocês são incapazes de passar essa muralha. Tiveram que engolir a vergonha, porque na hora que eles podiam, eles não fizeram o que tinham que fazer. Não adianta se você não pegar o seu filho, colocar perto de você, educar ele, não adianta depois você falar, mas o traficante levou. Deus pode trazer de volta? Pode, mas seu esforço vai ter que ser 3 vezes. Davi teve que se esforçar 4 vezes mais do que os hebreus precisavam se esforçar aqui nesse primeiro momento. Amém? Passamos a nossa parte, meu irmão. Agora, olha o contraste. Vamos só aqui no telão por enquanto. Gênesis capítulo 17, verso 8. Olha só. Nós acabamos de ler, né? Que, por exemplo, os hebreus não tomaram Jezé, não tomaram Jerusalém. Mas olha o que Deus tinha falado para Abraão. Gênesis 17, 8. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Deus falou para Abraão, falou, eu vou te dar a terra toda. Isso inclui Jezé, isso inclui Jerusalém.
Você acha que Deus é como um homem que imita, ou como o filho do homem que se arrepende? Deus deu para o povo. Então por que o povo não conquistou? A culpa é de Deus, meu irmão? Ele falou toda a terra de Canaã. Onde é que estava Jerusalém? Canaã. Jerusalém devia ter sido um pedaço de terra ocupado. Lembra? Deus falou para Josué: ficou muita terra para o ser conquistado. Eu te dei ela toda. Por que vocês não ocuparam? Foi por causa da preguiça? Foi por causa do caminho mais fácil? Foi por causa da descrença? Da incredulidade? Foi por quê? Foi porque você não acredita que Deus te deu? Eu não sei, meu irmão. Você tem que ver. É você e o Espírito Santo conversando. O que está faltando em mim? Por que esse jeito você insiste em estar aqui? Se é toda a terra, é toda a terra. Você escreveu ali? Está dado, meu irmão. Então por que isso ainda não se materializou na tua vida? O que está faltando você fazer? Não é Deus. Deus já deu. Olha o que ele falou. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão. O que é perpétua? Para sempre. Aí vem Josué 18:3. Pode abrir agora a sua Bíblia. 18:3. Josué, volta lá para Josué. Você já está em Josué, né? Você não mexeu com a Bíblia. Vamos lá. 18, capítulo 18, verso 3. O que ficou faltando então? Se Deus disse que a terra foi dada, e depois Deus está falando para Josué: Josué, ficou muita terra por ser conquistada, e nós vimos aqui esses 3 exemplos que eu trouxe. O que aconteceu ali que fez com que o povo não conquistasse a terra? Está claro, meus irmãos, a pergunta? Por quê? Ó, Deus deu a terra. Por que o povo não conquistou? Aqui, Josué 18:3. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes, para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, nos deu? Josué está chamando a atenção do povo, dizendo: até quando serão negligentes? Até quando vocês não farão o que tem que fazer para tomar posse da terra que Deus já te deu? Então, portanto, Josué está nos mostrando qual foi a razão que levou o povo a não conquistar a terra: negligência. Pensa, meu irmão, minha irmã, na tua oração, você está sendo negligente? Está tendo negligência na tua vida? O que significa a palavra negligente? Eu trouxe aqui, não é um verbete dicionário, não, eu fiz aqui uma tradução da palavra. A palavra significa o quê? Se refere a alguém que demonstra falta de cuidado, atenção ou responsabilidade em relação a algo, né? Peguei do dicionário e transformei nessa frase. O que é ser negligente? É quem não tem atenção, é quem não tem responsabilidade, é quem demonstra alguma falta com relação a algo. Vamos dar um exemplo. A pessoa está dirigindo e não presta atenção no sinal vermelho. Ele está sendo o quê? Negligente, né? Atravessa o sinal vermelho e bate o carro. Ai, a culpa é do trânsito, a culpa é da chuva, a culpa é do outro condutor. A culpa é de quem? É sua. Você foi negligente. Está claro ou não está? O pai que fica no celular e não olha para o filho, ele está sendo o que com o filho? Negligente. O homem que está trabalhando numa parte que seja mais perigosa, não usa os equipamentos de segurança, acontece um acidente, ele foi o quê? Negligente, não é isso? A negligência é a razão pela qual o povo não ocupou a terra. Faltou atenção, faltou empenho, faltou alguma coisa ali, amém? Nele, no povo, que o tornou incapaz de pegar para si o que já era dele. Ele foi negligente. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos repreender a negligência na nossa vida, amém?
O que está sendo errado? O que está permanecendo errado aí? Nós precisamos perguntar para os espíritos. Às vezes, meu irmão, eu estou falando essas palavras, você não está encaixando, você não está vendo. Ah, mas eu não sou negligente. Meu irmão, se a bênção está escrita ali, ela não se materializou na tua vida, está na hora de você perguntar: Deus, eu confio no Senhor. O que está faltando em mim? Amém? Está claro ou não? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos sempre que examinar a nossa conduta. Vamos lá. Olha que passagem linda. Deuteronômio 7:1. Pode ir na tua Bíblia, por favor. Deuteronômio. Você está em Josué? Volta um livro. Vamos entender um pouquinho mais da negligência do povo. Meu irmão, toda negligência ela tem uma raiz. Amém? A raiz pode ser a acomodação. A raiz pode ser a preguiça. A raiz pode ser a incredulidade. A raiz pode ser, não sei, uma falta de autoconfiança. Essa raiz, meu irmão, minha irmã, você tem que identificar e tirar ela. Ah, eu não sou capaz. Para. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fortalecer o Senhor no seu forte poder. Ah, mas eu não sou inteligente. Pede sabedoria a Deus, que Deus dá liberalmente. Meu irmão, não é porque você não enxerga em você que você não tem. Você às vezes não pegou. E é aqui que a gente tem que se dirigir a Deus. Então, nessa palavra aqui, Deus, Deuteronômio 7:1, Deus, 7:1-4, Deus vai orientando o povo do que ele não deve fazer na possessão da terra. Amém? Portanto, Deuteronômio a gente sabe, é antes de Josué, né? Antes do povo entrar na terra, Deus estava dizendo: quando for entrar na terra, presta atenção nisso. Olha lá. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terá piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás suas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Amém? Então olha só, estão comigo? Estão comigo? Pouco antes do povo atravessar o Jordão, se fixar em Gilgal e começar a conquista da terra, essa terra que não foi totalmente conquistada no final da vida de Josué, pouquinho antes, através de Moisés, Deus está dizendo para o povo: quando vocês entrarem na terra e encontrar essas nações poderosas, eu vou dá-las nas suas mãos. Só que vocês não podem ter misericórdia, vocês não podem se misturar com essas nações, vocês não podem conciliar com essas nações. Vocês têm que se apartar dessas nações e expulsá-las por completo da tua presença. Manda elas para longe, manda elas para fora. Não deixe elas entrarem. Não deixe elas coexistirem com vocês. Não se misturem com elas. Não case com filhos dessas nações, nem filhas dessas nações. Nem dê os seus filhos, suas filhas em casamento com os filhos e filhas dessas nações. Pois se vocês se misturarem com essas nações, vocês vão se desviar da minha presença. Eles vão influenciar vocês a fazer o que não é certo. Está claro, meus irmãos? Deus mata a cobra e mostra o porrete. Deus está falando: vocês vão entrar na terra, faça o que eu estou dizendo. Não se misture nesse povo, porque se misturar, vocês vão se afastar de mim. E se afastar de mim, vocês não vão conseguir nada. Está
siga o plano. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. Se Deus disse o que você tem que fazer para conquistar a terra, não desvie-se do caminho de Deus. Se Deus já falou que você não pode ser negligente, que você tem que ser atencioso, seja atencioso. Se Deus já disse que você não pode ser negligente, que você tem que ser esforçado, esforça-te. Se Deus te deu a oportunidade, olha o cavalo arriado, suba no cavalo. Está claro, meu irmão? Deus já está dizendo para nós. No caso do povo, vale para nós hoje. Não olha para o que o mundo está te oferecendo, olha para o que Deus está te oferecendo. Não se misture. Amém? Para o mundão lá fora é bonito A, B e C. Para nós não é C, Y, D. É outra coisa. Amém? Não é o mundo que vai estabelecer a nossa regra, quem estabelece é o Senhor. Então a gente tem que ouvir Deus. O que Deus quer de nós? Comunhão com Ele acima de tudo. Primeiro é ficar chegadinho e depois ouvir com atenção o que Ele está dizendo. Ah, mas eu sou muito orgulhoso. A Bíblia fala que você tem que ser orgulhoso? Está aí a tua negligência. Quebra esse orgulho, irmão. Ah, mas eu sou meio invejoso. A Bíblia diz que a gente deve ser invejoso? Não, então quebra essa inveja, porque esse aí é o Jebuseu da tua vida. Está claro ou não? Meus irmãos, vê se o que eu estou falando aqui é mentira. A pessoa quer prosperar na vida, ela está dentro de uma empresa, ela tem a chance de crescer na empresa, mas aí vem o chefe dela, dessa pessoa, e dá uma bronca nela. O que ela faz? O reino pertence aos pacificadores, amém? O que essa pessoa fala? Comigo não! E bate pronto com o patrão. O que aconteceu com esse cara? Olho da rua. O que destruiu ela? O orgulho. É ou não é? Agora, se tivesse colocado no coração a palavra de Deus que diz: se bater numa face, oferece a outra, continuava no emprego, conseguia um carro melhor, prosperava. Então a culpa é de Deus? Não, Deus te colocou na posição certa, te deu uma instrução. Agora, se você não faz, vai cobrar de quem? Deus te coloca no emprego e fala: se bater na face, entrega a outra. O patrão dá uma bronca. O que você faz? Brinca. Não coloca o sol sobre a sua ira. Vai dar certo? Não vai. Deus já está te falando que você tem que fazer, irmãozinho. Quer ser orgulhoso? Vai para o inferno com o teu orgulho. Esse é o caminho que você está traçando para a tua vida. Quer ser orgulhoso? Beleza, mas não vai cobrar de Deus que você escreve, que você ora, que você se consagra e a coisa não acontece. Não. Essa terra não vai ser conquistada enquanto você não mudar, meu irmão. Você tem que destruir esse Jebuseu da tua vida. Está claro ou não está, amada igreja? Eu estou falando de orgulho, de vaidade, não pode ser qualquer coisa. É você com Deus. Amém? Agora vamos ver o que aconteceu. Olha o que Deus falou: não se misture com o povo, porque se misturar com o povo você vai se desviar de mim e nada vai acontecer na tua vida. Vamos voltar lá para Josué capítulo 2, verso 11. Olha o que está escrito. Aliás, Josué não, perdão, Juízes. Avança o livro. Você está em Deuteronômio? Pula Josué, vai para Juízes. Juízes 2:1. Desculpa, 2:11. Perdão. Juízes 2:1. Você está em Deuteronômio, certo? Passa o livro de Josué, vai para o livro de Juízes. Juízes capítulo 2, verso 11. Aqui a palavra de Deus está mostrando a razão do fracasso de Israel. E nós podemos aqui raciocinar a razão pela qual Israel não conquistou a terra. Deus acabou de falar em Deuteronômio, vamos lembrar? Quando eu colocar essas nações poderosas nas suas mãos, ou seja, quando eu te der vitória sobre elas, já dei. Na hora que você estiver lutando contra elas, não se concilie, não se misture, não faça desse povo seu povo, pois você não é igual a eles. Você tem que exterminá-los, tirar da tua vida, expulsar, mandar para fora. Se fizer isso, você vai continuar comigo. Agora, se você se misturar, você vai se perverter, vai se desviar, e se você sair da minha presença, você vai dar tudo errado.
E olha o que o povo fez. Amém? Juízes 2:11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. Baalins são os sacerdotes de Baal. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote. Olha para mim, meus irmãos, o povo está o quê? Servindo a outros deuses, né? E por que isso? Volta aqui, olha, presta atenção aqui no versículo 12. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles. Está vendo, meu irmão? Não expulsou o cananita te contaminou. Deus não falou expulsa tudo? Então, se tivesse expulsado tudo, tinha esse ao redor? Não, foram negligentes ao não expulsar o povo cananeu. O resultado, o povo cananeu fez todo o povo de Israel se desviar, e sobre eles veio só problema. Não ficou claro, meu irmão, minha irmã? Ficou ou não ficou? Vamos aqui em Juízes 3:5. Olha aqui, Juízes 3:5. Você está no Juízes, avança um capítulo. Olha aqui. 3:5. Deus falou, expulsa todo mundo. Se não expulsar, você vai ser influenciado por esse povo, vai se desviar de mim. Juízes 3:5. Estão comigo? O que o povo fez? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram as suas filhas para si, por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. Parece que, olha, que um foi escrito, o primeiro livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, esse aqui provavelmente por Samuel, gerações se passaram, mas parece que não é consequência do outro direto, né? Deus não falou, não se misture com os heveus, com os heteus, com os jebuseus, porque senão vocês vão se desviar de mim. Agora olha só, Deus não falou, não dê suas filhas em casamento, não tome os filhos, não é isso? Os filhos de Israel deram suas filhas em casamento, se casaram. Com quem? Com os heveus, com os jebuseus. Ia dar certo? Então, se Deus falou para você, quebre esse orgulho, quebra. Não resiste, não. Se Deus está falando, olha para as formigas, está lá em Provérbios, que trabalham, que se esforçam, que guardam no verão para os dias de inverno, trabalha, se esforça. A palavra de Deus está te mostrando o caminho. Faz o que a palavra diz e colhe a prosperidade, a promessa de Deus. Colhe a vitória dada por Deus. Toma posse da terra que é sua. Agora não adianta se você não faz o que Deus mandou fazer. Se Deus diz para você não se misture com os jebuseus e você preserva o jebuseu na sua vida. Está claro ou não está, amada igreja? Sim ou não? Então, para terminar, abra aí para mim Josué 23:15. Penúltima palavra. Você está em Juízes, volta para Josué. Vamos amarrando a palavra. O povo então entrou na terra, conquistou parte dela, Deus já tinha dado, Deus fez os muros de Jericó cair, dentre outras tantas bênçãos. Lembra? Deus segurou o sol para que Josué vencesse a batalha. Deus fez tudo que era impossível, Deus fez. Mas o povo foi negligente.
conquistou pedaços de terra que eram necessários ter sido conquistados. Optou por conciliar com os estrangeiros. Foram contaminados, se desviaram de Deus e caíram em desgraça. A palavra de hoje diz: irmãozinho e irmãzinha, não seja negligente, pois Deus já te deu a terra, agora você tem que se esforçar. Josué 23:15, aliás, 23:11, por favor, desculpa, 23:11, 23:11, amém? Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos apartardes, e vós a elas entrardes, e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Amém, meus irmãos? Josué então está amarrando, está dizendo: se vocês não se apartarem desses povos remanescentes, Deus não vai te dar bênção. Se você não quebrar isso que está na tua vida, se você não melhorar isso que está te impedindo, a terra não vai ser conquistada. Está claro, meu irmão? Você tem que identificar esse evento na tua vida. É a impaciência, é a ira, é a arrogância, é a vaidade, é a falta de autoestima. Meu irmão, olha para mim, eu ainda vou pregar sobre autoestima, tá? Autoestima é uma coisa muito importante. Ainda mais com esse mundo horroroso aí. O homem olha para si, olha para o Instagram e fala: nossa, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou isso, sou aquilo, porque, né? Todo mundo agora é esculpido. E a mulher olha para o Instagram e fala: nossa, mas essa mulher está com botox, está com não sei o que, está com não sei o que, silicone, eu não sou nada perto dessa mulher. Isso aí vai criando uma baixa autoestima nas pessoas, e as pessoas realmente vão se convencer que elas não podem. Para. Você está olhando para os reviews, meu irmão. Não são esses reviews que tem que ser o parâmetro para você. Sabe qual é o parâmetro da tua autoestima? Que Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Se nós não tivéssemos valor, Deus não daria o seu melhor para nos resgatar. É ou não é? Então olha para esse lado, não é para o Instagram. E aí, se Deus falou para você: você vai prosperar, meu irmão, acredita em você, pois Deus revela o seu poder através dos seus filhos. Se a gente tiver baixa autoestima, não tem jeito. Rapidinho, só fazer uma analogia que me ocorreu. Outro dia eu estava falando com a Mariana no carro sobre eletricidade, sobre a bitola dos fios, amperagem. Quem sabe o que é amperagem? Amperagem é o quê? Dependendo da grossura do fio, ele segura, ele consegue transportar mais ou menos energia. Você joga muita energia para um fio fininho, ele vai derreter. Então, por exemplo, você pode ligar o chuveiro num fiozinho de 1,5 milímetro, vai queimar o fio. Amém? Você precisa botar um fio mais grosso. Amém? Deus fez você para ser um fio de bitola 12, 16, para passar muita energia. Mas se você fica olhando para você com um fiozinho de 1,5, meu irmão, Deus não vai realizar na tua vida tudo que Ele tem para realizar, não. Amém? Você tem que ser um fio de alta amperagem. E para isso, a gente conclui com 24:15. Terminamos a palavra de hoje. Desculpa pelo alongar, hoje foi uma palavra mais longa, mas necessária. Nós vamos consagrar o nosso mês de agosto e tomar posse do melhor ano da nossa vida, hein? Amém? Olha só então Josué 24:15, terminando a palavra de hoje. Amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então não importa que os outros estejam sendo contaminados pelos heveus, pelos amorreus, pelos jebuseus, pelos cananitas. A decisão sobre o seu destino, sobre a tua vida, sobre os teus projetos, pertence a você. Você tem que tomar a decisão. Você vai seguir os planos do mundo ou vai seguir as orientações de Deus? Se você seguir as orientações de Deus, a promessa de Abraão é a tua promessa, e nenhum palmo de terra vai ficar sem ser conquistado. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aquela salva de palmas para o nosso Deus.